Você está ouvindo Elas Fora da Casinha, onde histórias reais, sonhos malucos e aventuras internacionais se encontram. Oi, gente! Oi! Estamos de novo aqui. Vamos falar hoje de diferenças culturais entre Brasil e Alemanha. Mas antes de tudo, uma informação muito importante. Não estamos generalizando! Absolutamente não é todo mundo, mas a maioria. Então tá, vamos lá. Primeira coisa seria seriedade e mau humor. Gente, os alemães têm uma falta de bom humor que pega valendo. De manhã cedo, principalmente. E, gente, essa é forte. Eles têm a cara fechada. Eu já ouvi de outros alemães que isso é mais no norte da Alemanha do que no sul. Mas... Sim! Sim, se escuta isso muito mais, que aqui no norte os alemães são menos receptivos do que os alemães no sul da Alemanha. Que, assim, encontrar pessoas no meio da rua, se tu tá viajando e tal, e tu precisa, por exemplo, perguntar alguma coisa pra alguma pessoa no sul, eles sempre são muito queridos e te recebem com sorrisos. E aqui no norte é todo mundo bem fechado e sério. São coisas que eu não posso dizer porque eu não morei no sul, então eu não sei dizer com frequência. Mas eu tive a sorte de ter vindo direto pro norte da Alemanha e ter sempre sido muito bem recebida. E, claro, tem suas exceções, mas a maioria dos casos eu fui sempre muito bem recebida. E demorou até que eu tive as minhas más experiências em questão do humor das pessoas e a receptividade deles. Mas uma coisa que pega muito e que pega com frequência e pegou a gente no domingo também foi mau humor no atendimento ao público. Numa padaria, em lugares públicos tipo prefeitura, escritório de imigração, eles são muito mal-humorados. Sim, a gente de vez em quando, muito frequentemente, passa por situações assim. No final de semana passado, né, passei uma situação assim na padaria, fui pedir ali algumas coisas e, enfim, aqui na Alemanha esse é um próximo ponto. Existem muitos tipos de pães e bolos, enfim, e daí cada coisinha ali tem o seu nome. Eu ainda não acho uma coisa fácil, assim, talvez seja um objetivo chegar numa padaria e dizer eu quero tantos pães desse pão, desse pão, desse pão e de saber conseguir dizer sem travar todos os nomes e tipos de pães que tu quer. Mas é difícil, porque em cada padaria tem um nome diferente. Sim. Mas, enfim, eu fui nessa padaria e fui recebida de uma forma bem grossa pela atendente, que eu não soube dizer ali o nome certo, eu só apontei o que eu queria. Ela foi bem ríspida comigo, disse para eu não tocar no vidro dali na vitrine, porque eles tinham que limpar. Então eu pedi desculpa e parei, olhei o nome certo, falei o nome certo. Mas antes disso, eu não escutei direito o que ela quis dizer, pedi pra ela repetir, ela falou, tipo, aumentou o tom de voz, sendo bem grossa. Então, assim, são situações que, enfim, pra mim não são situações fáceis. Eu me sinto mal quando quando eu recebo esse tipo de tratamento, né? E eu fico pensando sempre muito, né, nisso. Nossa, eu me sinto muito atingida. Porque eu não entendo, assim, o porquê do mau humor gratuito das pessoas. Mas
enfim, a gente tem que aprender a lidar, né, com essas situações. Outro ponto é eles reclamarem de tudo também. Alemão gosta de reclamar. Gosta mesmo. Se tem sol é porque tá muito quente. Se tem chuva é porque tá chovendo. Se tem neve, ai, porque a neve escorrega. Se tem frio, é porque é frio. Porque frio, ninguém gosta do frio, que não sei o que. Eles reclamam de todos os. Tudo. E se nada tá bom, e se uma coisa, tipo assim, uma comida tá muito gostosa, eles não vão dizer que tá gostosa, eles vão dizer que dá pra comer. Tipo, mano, é um elogio, é um baita elogio um alemão dizer que a tua comida dá pra comer. Eu me senti muito ofendida, mas tudo bem. É um elogio pra eles. Mas eu acho que essa questão do reclamam de tudo vem muito é cultural deles, da vida deles aqui. Isso eu já conversei com algumas pessoas sobre, que assim, a vida deles não é tão sofrida quanto a nossa vida no Brasil. Isso é uma questão muito cultural. Porque eles não passam os mesmos perrengues que a gente. No Brasil, a gente tem muita questão da segurança pública que não funciona. Essa coisa de transporte, por exemplo, né? A gente usa muito carro e transporte público não funciona direito, mas a gente precisa usar transporte público para ir trabalhar, para fazer todas as coisas. E a gente perde muito tempo, às vezes, no transporte público. E aqui, por exemplo, o transporte público, por mais que tenha atrasos, né? Frequência. Funciona. Tipo assim, tem disponível ônibus, trem, bonde, em todo lugar, em qualquer horário. Então, assim, na minha opinião, por mais que tenha. É bom. Por mais que seja ruim a questão dos atrasos, funciona, sabe? A gente consegue se deslocar em questão de horas, a gente consegue atravessar o país aqui. Então, tem essa questão que no Brasil a gente passa mais trabalho. Uhum. Então, acho que a gente dá valor a essas coisas aqui. E eles não passam esse trabalho. Eles cresceram aqui num país em que, né, um país que sempre foi considerado um país de primeiro mundo, e que as coisas funcionam. Tudo funciona muito bem, eles têm regras para tudo. Então, eles não. É como se, assim, generalizando dessa vez, eles não cresceram com problemas. Eles não conhecem muitos problemas da vida, assim. Então, eles não têm muitos problemas, eles acabam criando os seus problemas, que muitas vezes são coisinhas tão pequenas, tão banais, que nós brasileiros, assim, com esse nosso estilo de vida a vida deu uma rasteira, vai, levanta, bota um sorriso na cara, vai escutar uma música e bola pra frente. E parece que eles às vezes precisam achar um problema numa situação. Realmente. Né? Porque eles não. Enfim, não estão acostumados com isso. Enfim, não sei. É o meu ponto de vista. Concordo. E, tipo, eu já tive essa conversa também com meu namorado, que às vezes ele invoca de reclamar de tudo. E aí eu falo pra ele, poxa, tu tá reclamando demais? Já deu. Tu não é a pessoa que reclama. E daí, eu sou alemão, me deixa. Tipo, ele mesmo já se auto-julga que os alemães só reclamam. Então, é o estereótipo. Exatamente. Bom, como a gente comentou agora há pouquinho, as comidas. Nossa, as comidas é um choque cultural quando a gente chega. Porque, assim, A alimentação deles é a base de carboidrato.
é muito carboidrato. Pão, batata e massa. Nossa, macarrão eu já não podia mais ver. Principalmente a gente que fez o au pair, esteve em contato assim, com famílias com crianças pequenas. As crianças vivem à base de macarrão. E molho de tomate. Nossa, Sim. só, sabe o espaguete cozido e E virar o o molho em cima? Não, gente, cadê a carne moída? Cadê a carne moída? Cadê? Às vezes tinha um queijinho, às vezes não, né? Cadê o frango? Sei lá, uma calabresa e um bacon. Ai, não sei. Acho que o macarrão mais vagabundo que eu comia no Brasil é, quando não dava tempo de cozinhar mais nada, fritar um bacon e uma calabresa e jogar por cima. E aqui nem isso. É só o tomate mesmo, assim. Um molho de tomate aberto. Um assim. molho de tomate, né, por cima ali. E é isso. E essa é a comida preferida das crianças, de muitas crianças. Nossa, a maioria. E isso é muito estranho pra nós. Nossa. E, enfim, aí, né, a gente diria isso, que é muito carboidrato. E também linguiça, né? Linguiça é o país da linguiça. E muitos embutidos, presunto, salame, mortadela e todos os 500 tipos mais dessas coisas. Realmente. Cozido, assado, cru, defumado, o jeito que tiver. Até linguiça branca, que até hoje eu me pergunto do que ela é feita. Sim, linguiça branca, linguiça de sangue. Ó, não. Né? Meu Deus do céu. E o pior, quando tem aquela Zülze, eu acho, que é com aquela gelatina. Ai, nossa, não, isso aí é muito ruim. Eu nunca comi. Eu tentei provar uma vez. Eu não tenho vontade nenhuma de comer isso. Meu Deus, porque eu nem sei o que vai nesse negócio. Eu acho que é pedaços de carne embutidos que é feito dentro de uma forma de pão, só que com gelatina. Essa gelatina é aquela gosma que sai dos ossos cozidos. Ah, tá. Enfim, não recomendo. Isso aí tem que gostar muito pra comer. Eu só comi porque eu tinha um acordo com a minha primeira família que tudo que tivesse novo eu provaria. Então, provei tudo que eu pude. Mas não comeria de novo. Não, eu não tive acordo nenhum e eu tenho os meus limites. O bom desse acordo foi que eu provei muita coisa que eu nem sabia que eu gostava ou que eu comeria. Mas teve muita coisa que foi a um passo de correr pro vaso. Imagino. Nossa, muito ruim. Então, daí nessa onda aí de linguiças e embutidos, a gente tem o Abendbrot. O Abendbrot enfim, a tradução literal é Abend, é noite, de tardinha, e Brot é pão. Então, o Abendbrot é a janta deles com pães e uma embutidos, tábua de frios ali. E aí, às vezes eles cortam, pelo menos na minha primeira família, por exemplo, era muito bom. Eu gostava muito porque cada vez a gente comia isso assim umas 2 a 3 vezes por semana. E aí toda vez era vários tipos de presunto, vários tipos de queijo. E verdade, os queijos aqui são muito bons. Vários, assim, esses patês, assim, né? Os queijos. Requeijões com sabor. Enfim, vários tipos de. Tinha muita opção, assim, era. E mais salada às vezes, ou assim, uns tomatinhos, uns pepinos. Tomate com mussarela. Picados, pimentão. Pimentão aqui se come igual maçã. Pimentão e pepino aqui cresce em qualquer lugar. É o que mais tem. Então, eu acho que muitas famílias comem, né, fazem o Abendbrot, que é, no caso, essa janta que, pra mim, no Brasil, era o meu café da tarde. Então,
Mas é isso, se tem, eu acho legal se tem uma variedade ali. Se não, se vai ser só um pão com presunto e queijo, nossa, sem graça, né? Ou presunto ou queijo. Eles não misturam o presunto e o queijo no mesmo pão. Isso é verdade! Então faz uma fatia com queijo e uma fatia com presunto. Isso, E daí chega a Maria lá e bota tudo num só e fecha. sim, é verdade. Nossa, eu tinha esquecido disso. Aham. Eles comem daí várias fatias de pães, né? Com cada uma com uma coisa, um patê ali, um queijo diferente. Mas nunca quase nunca, eu vou dizer. É difícil achar um alemão que mistura. E pra comprar no mercado, se tu for comprar um sanduíche já feito, ou é queijo ou é salame. Não tem as duas coisas no mesmo pão. Ou é ovo e salada com queijinho, ou é um patê sei lá, de carne que diz, com uma manteiga. Manteiga tem em tudo. Daí manteiga vai em todos os pães, com doce, com salgado, com queijo, com presunto. Não, eu já vi alemães misturando, mas raramente. Eu não vi até hoje. Exceto quem eu tenho dentro de casa que tem que comer o que eu faço. Que quando eu vi, eu já misturei, já botei no pão e vai embora. No Brasil, a gente bota quase leite condensado em tudo, né? Pra fazer de sobremesa, tudo que vai fazer, ou vai muito açúcar ou vai leite condensado. Na Alemanha, os doces são quase sem açúcar, ou pelo menos tu não sente o gosto do açúcar. Eles não são doces, eles são doces, sem açúcar. Qualquer bolo, né? Assim, tu come um bolo. Contar que os bolos não são bons aqui. São lindos, muito bonitos. Grandes, decorados, muito bonitos, mas falta sabor. Isso, e aí então tudo assim é uma vibe sem açúcar. Desde bolos até, enfim, qualquer sobremesa ou balas. É uma coisa assim, aquela coisa sem adição de açúcar, assim, para as crianças, nada tem adição de açúcar. Enfim, a gente sente falta disso. Se é pra comer uma coisa que faz mal, então que seja doce. Se vai enfiar o pé na jaca, que seja o pé na jaca de verdade, não ficar passando vontade. Mas é isso, infelizmente já me acostumei. Sim. E aí, nessa vibe de bolos sem açúcar, bolos lindos, mas sem açúcar, entra a Zane. Que seria o chantilly quase. E assim, a maioria dos bolos, das tortas aqui tem Zane, né? Todos, eu acho. E aí, às vezes, é uma torta tão linda que a gente tem vontade. Nossa, que coisa linda, que vontade de comer. Mas aí, se tu for reparar, é só esse chantilly, sabe? E aí, não Não tem sabor. Não tem sabor, não fica ali um negócio muito neutro, né? E não dá vontade de comer nada ali. Então, enfim, eu sempre digo que é sem graça. Realmente. Sem graça. Mas uma coisa que eles fazem muito bem e que é doce no ponto certo é o Käsekuchen, que seria quase um cheesecake. Esse eles mandam muito bem. Porque não é um doce enjoativo, mas também não é totalmente não doce. Ele tá ali no ponto certo. Sim. E aí sempre condiz com uma calda de fruta, um caramelo. Ou até ele mesmo puro, né? Só ele puro também é maravilhoso, eu amo. Eu preferi. Só o cheesecake, no caso, sem cobertura nenhuma, também é muito bom. Realmente. Mas isso do chantilly eu também acho engraçado. Que às vezes o bolo, tipo assim, a gente, por exemplo, tá acostumada a comer um bolo sem cobertura também, né? Um bolo de milho, né? Um bolo de laranja. No caso, o bolo de milho que a gente fala, muita gente também conhece só como bolo de fubá, né? Não é o milho. É verdade. É um bolo de fubá, um bolo de laranja, ou pense em qualquer bolo que você consegue comer sem cobertura. Tipo assim, né? Que a gente não precisa de uma cobertura para comer. Para nós,
acho que normal, né? Mas aqui eu já escutei muito, enfim, de uma pessoa específica, que eu fazia um bolo e aí eu escutava que, nossa, mas Cadê a Zane? vai comer esse bolo seco? É pra comer o bolo assim seco? Aí eu, como assim seco? Tipo, ai, mas um chantilly aqui seria melhor, né? Ficaria bom. Gente, eu fico assim, como assim? Mas aí o chantilly, porque pelo menos no Brasil, eu não comia muito chantilly no Brasil, eu não sei. Só em torta decorada ou coisa assim? Então, é com açúcar? Sim. Aqui não. Aqui é. Aqui a Zane, esse chantilly, ele é sem açúcar. Aí, tipo assim, tirava todo o gosto do bolo, sabe? Fica um negócio totalmente neutro, sem graça. Sem graça, sabe? E pra eles, a graça é essa. É tipo assim, é um bolo seco, sem cobertura, então tem que ter Zane. Eles não conhecem aquele bolinho que saiu do forno no fim da tarde, assim, que tu só vai sentar e tomar uma xícara de café. Um bolo de fubá. Com talvez um pouquinho de açúcar e canela por cima, assim, só pra dar... não, eles não conhecem. É muito seco. Meu Deus, como a gente fala. Bom, já falamos tanto e ainda não terminamos de falar tudo que nós queríamos. Então, vamos dividir esse episódio em 2 partes? Eu acho que é a melhor opção. Então, eu vou parar por aqui e a gente continua na semana que vem. E esse foi o episódio de hoje. Se você achou que a gente estava fora da casinha, Calma, que semana que vem piora. Beijo!